saia daqui, porque hoje eu vou cagar regra, hoje eu vou falar sobre date, vou falar sobre o que fazer, o que não fazer, por que ir, por que não ir. Eu vou ficar inventando aí o que eu aprendi nesses últimos 15 anos de vida, que eu acho que eu tenho lugar de fala, porque se tem uma coisa que eu fiz nesses últimos anos foi ter encontros. Eu passei a maior parte da minha vida solteira. Acho que a única coisa que eu fiz mais do que ter encontros foi festa. Mas eu não sei se festa aprende muita coisa. Então vamos começar com dates. Eu tenho um otimismo delirante, né? Eu sempre acho que o grande amor da minha vida pode estar só eu virar a esquina. Então eu sempre fui muito aberta pro mundo. Então eu sempre tive esse assim, eu ia nos dates com o coração aberto, sabe? No geral. Então vamos começar com se a gente deve ir ou não. Se uma pessoa te chamou por encontro, uma pessoa que você quer sair, e ela te chamou numa situação que você quer ir, que você se sentiu especial com o convite, ficou animada, óbvio que você não precisa de mim pra dizer pra você ir, né? Então vamos pensar que você gosta da pessoa, queria sair com ela, quer sair com ela, só que ela te chamou de uma forma que, você queria, mas não queria assim, né? Minha dica é, não vai. Por quê? Porque se ela te chamou, digamos, você queria que ela te chamasse para um jantar especial e tal, mas o que ela fez foi te chamar, cola aí no rolê que tá rolando, que eu devo ir lá a tal hora. Ou se ela te chamou pra casa dela só, você sentiu que, sabe, você queria encontrar aquela pessoa, mas você sentiu que o convite estava um pouco despretensioso demais, não tava assim tão especial como você gostaria. Não vai. Não tenta explicar pra pessoa. Ela sabe que pode te chamar por uma coisa mais especial. Ela sabe que teriam formas mais românticas de te convidar. Você pode até falar com ela. Mas eu evitaria a fadiga, porque ela sabe o que ela pode fazer. O que você tem que, numa situação dessa, é você pensar que, na verdade, você não queria aquela pessoa. Você queria uma pessoa parecida com ela que te chamasse para outro tipo de situação, que te desse uma moral aí que ela não tá te dando. Então não é ela que você queria. Eu já aconteceu de tipo, a pessoa chamar assim e eu falar, não, mas que tal outra coisa? Que tal se a gente fosse pra tal lugar? É porque eu me sentiria mais confortável e tal. E é por isso que eu posso falar com todo o embasamento que não adianta mandar. Essa pessoa sabe que poderia te chamar pra uma parada mais especial, ela só não quer. Então, assim, se por um desencargo de consciência você quiser falar, poxa, eu não vou poder, agora de uma hora pra outra, eu não vou poder, mas se quiser na sexta-feira vai ter uma resenha, se você quiser ir comigo, você pode fazer esse convite. Se você quiser, por desencargo de consciência, a pessoa te chamou pra uma parada que você sabe que é furada. Quando eu falo que é furada, é mais no sentido que você sabe que ela não tá te tratando assim com, tipo, colocando num lugar muito especial, sabe? É mais nesse sentido. E você quer ver se você consegue canalizar aquilo sugerindo uma situação mais especial, você pode chegar e falar, poxa, agora, assim, né, terça-feira, 1 da manhã, realmente não dá pra mim, mas sexta-feira vai estar rolando uma resenha com os amigos, se quiser ir lá, mas eu já te adianto que a pessoa não vai, tá? Se for, até bota aqui nos comentários, porque eu vou amar estar errada, mas eu sinto que quem te convida pra uma parada é porque ela queria te convidar pra aquela parada e não pra outras. Agora vamos abordar um outro cenário. Você não gostou, não te chamou atenção aquela pessoa, mas é uma pessoa que te chamou pra uma parada legal, tipo, te chamou de uma forma doce, respeitosa, especial e tal, mas você não sabe muito se quer ir ou não. Aí temos que analisar essa situação mais profundamente. Você é uma pessoa que nunca tá animada pra ir pra nada? Ou você é uma pessoa que, com frequência, você fica animada pra ter certos encontros, com frequência tem encontros legais, e só aquela pessoa não te chamou a atenção? Então tudo bem, não precisa ir, ninguém vai te obrigar a isso. Mas, se você normalmente fica com um padrão de pessoas que sempre acaba repetindo os mesmos furados, por assim dizer, você sempre acaba quebrando a cara da mesma forma. Aí é caso de você pensar em abrir aí teu coração, expandir tua zona de conforto
pra abraçar uma pessoa que você não tinha pensado assim de cara, já que ela tá te tratando bem, parece ser uma boa ideia. Outro cenário é, se você não gosta de ninguém, tá na hora de, tipo, dar um empurrãozinho aí pro destino, né? A gente nunca vai querer se forçar numa situação que ninguém realmente é obrigado a estar lá. Mas se você quer encontrar uma pessoa, se ela, tipo, simplesmente bater na tua porta e você achar que você não tem que ir pro encontro pra isso acontecer, a chance disso não acontecer, e se acontecer não for exatamente o que você tá querendo, é grande. Então, tenta ir no encontro, tenta estar aberto ao mundo. Aí você fica até à vontade pra marcar coisas mais leves, um café, um suco, uma coisa que vai durar uma horinha lá, que não vai te atrapalhar muito. Vai testando, assim, coisas que você sinta confortável, mas se abrindo um pouco pra conhecer pessoas, né? Porque tem gente que adoraria ter um relacionamento, mas não faz coisas básicas, tipo aceitar ir no encontro quando te chamam. Então é caso de ter isso em mente. Aliás, tá rolando muito meme de pessoas que simplesmente não saem de casa ou desmarcam tudo em cima da hora e que nunca tem vontade de encontrar ninguém. E eu espero que seja só meme, mas se não for, gente, ou vocês fiquem confortáveis com isso, ou façam alguma coisa em relação a isso, porque realmente ficar reclamando sem mudar comportamento, aí eu também não tenho muito como te ajudar. E para onde ir, né? Eu sei que tem uma vertente que dizem que a gente tem que só que dizer sim ou não e não partir da gente, mas eu não me aguento, eu sou o tipo de pessoa que propõe quando eu quero alguma coisa e sou meio control freak, assim, né, nesse sentido. E quando eu tô na dúvida se eu gosto da pessoa ou não, eu normalmente marco uma coisa menorzinha, tipo um café, um suco. Isso mais antigamente, porque hoje em dia eu tento conseguir decidir isso antes de eu me propor a ir num encontro ou não. Também tinha essa coisa de, pô, você vai dar um horário nobre pra uma pessoa que você nem conhece ainda, nem sabe se gosta. Antigamente, que eu achava que eu tinha muito tempo livre, eu pensava assim. Mas hoje em dia eu também penso que, olha, se a pessoa não vale a minha sexta-feira à noite, de repente ela não vale pra sair comigo no geral mesmo. Então, então não é porque. Então não vou criar uma terça à noite pra ela, assim, do nada, sabe? A não ser se eu realmente sentir que ela não vai se encaixar ali, que é só uma válvulazinha de escape. Mas eu tô usando esse parâmetro. Se você achar que você tem mais tempo aí a perder, tudo bem também. Mas eu acho que com a experiência a gente vai arrumando mais ferramentas pra já ir medindo se aquela situação vale teu tempo ou não. Agora, fora isso, não tem regra, porque eu já tive encontro de trilha, que foi muito legal. E, gente, eu não faço trilha. Tipo, eu literalmente não faço trilha. Nunca. Aí eu acordei 5 da manhã, 5 da manhã pra subir uma trilha, depois chegou lá e descobri que tava fechado. E aí fica tipo. Mas fica legal, sabe? Porque é uma coisa com uma pessoa divertida, sempre vai ser uma boa experiência. Então, fique aberto a isso também. Por exemplo, eu sempre falava que cinema era uma péssima ideia de primeiro encontro porque você quer conversar com a pessoa, né? E essa coisa de você ficar em silêncio com a pessoa que você ainda não tem muita intimidade é uma sensação meio esquisita. Dito isso, pro meu primeiro date com meu namorado, eu chamei ele pro cinema. E foi legal. Sorte que o cinema tava vazio, então a gente ficou tagarelando o filme inteiro. Mas no final das contas não tem regra. É o que funcionar pra cada um e se permitir experienciar. Uma coisa importante pra ter em mente também é que não bota tanta expectativa. E quando eu digo não botar tanta expectativa, não é de não ter expectativa, porque se a gente não tivesse expectativa que podia ser uma coisa legal, a gente nem sai de casa, né? É mais no sentido de aproveite o momento presente. Pode não dar em nada, mas se valeu aquele momento, aquelas 3 horas, serem 3 horas agradável, com uma pessoa que tá te tratando bem, está tratando bem, que teve uma troca ali genuína, divertida, já valeu, sabe? Então, não dá um peso para além do que aquilo tem. A manutenção de expectativa é importante para um primeiro encontro, para um segundo, para um terceiro também. Mas não é no sentido de você não criar expectativas em relação àquele encontro. Porque eu acho que se a gente não espera que vai ser legal, se a gente não espera que possam vir coisas boas dali, a gente realmente nem sai de casa, não tem porquê. Mas é mais no sentido de manter a leveza, de não dar um peso para além do que aquilo tem.
Se você tá encontrando com uma pessoa e você tiver 3 horas agradáveis com aquela pessoa, já valeu, não já valeu? Precisa ter muito mais rendimento do que aquilo? Então, foque em se manter no momento presente, em ser uma pessoa agradável, tratar a outra pessoa bem, se permitir ser tratada bem também, com sem maiores pressões, sabe? Você não precisa decidir se ela presta pra ser o amor da tua vida em 3 horas. E também não precisa chegar e já definir que ela não presta, que ela é uma red flag, uma bandeira vermelha logo de cara. As pessoas são um pouco mais profundas do que aquilo. Vão ser poucos elementos que você vai ter. Por isso até que eu acho que nem vale ficar perguntando tanta coisa. Com certeza não vale você ficar falando tanta coisa de você. Eu tenho amigas que elas gostam de já assustar a pessoa no primeiro encontro. Se você sentir a necessidade de fazer isso, vai fundo, sabe? Uma amiga minha, ela já chegou no primeiro encontro com o cara e falou assim: Olha, eu já vou logo falando que eu sou bruxa e é quem eu sou, então é bom você já ficar aí com esse briefing. E hoje eles são casados, então assim, tá tudo certo. Mas, no geral, quando a gente vai muito defensiva, já querendo mostrar que eu sou quem eu sou e tudo certo, mostra mais uma defesa, mais uma insegurança sua do que de fato mostrar a autoconfiança que você quer passar. Porque autoconfiança é mais transparecida na sua energia. Em você tá lá confortável com a sua própria pele, tá lá tranquila de estar conversando com uma coisa, olhar no olho, sem precisar provar nenhum ponto, ou provar quem você é, ou. Sabe, tá tudo bem, você não tá com pressa. Aliás, a calma, principalmente nos primeiros encontros, é a sua parceira-chave. Eu sempre tento fazer. Pra mim é difícil, né? Fazer as coisas mais devagar. Mas eu sempre tento fazer. Me movimentar com calma. Porque eu gosto de dar a chance da pessoa ser cavalheira, sabe? Tipo, se eu tô dentro do carro, eu não vou ter pressa pra abrir a porta. Eu vou ver se o cara vai ter iniciativa. Claro que eu não vou ficar presa no carro eternamente. Eu faço isso depois que eu já namoro a pessoa pra obrigar ela a sempre abrir a porta do carro pra mim. Mas enquanto eu ainda tô conhecendo, se eu vejo que a pessoa não abriu, eu chego e abro. Quando eu entro no restaurante, eu vejo se a pessoa vai puxar a cadeira pra mim. Se eu vejo que ela não vai puxar, eu sento. Mas eu dou esse tempo também, sabe? Sem afobação também. Se a pessoa não fizer, não tem problema. Você só tá lá sentindo a situação. Com toda a paciência do mundo. Quando eu vou convidar alguém para um encontro, eu não sei muito bem o que fazer além de convidar para uma social. Eu invento uma social na minha casa, eu chamo os meus amigos e falo: Ah, vai rolar uma social lá em casa, adoraria que você viesse e tal. Porque eu acho que fica mais despretensioso, fica mais casual, não tem uma burocracia de vir uma conta, sabe? Fica mais tranquilo. E, e é bom que as pessoas já se conhecem, já conhecem seus amigos, já todo mundo. Tipo, não fica essa coisa de só um encarando o outro durante 3, 4 horas, sabe? Eu acho que é uma boa abordagem. Então, quando eu vou tomar a iniciativa, é esse o único move que eu tenho. Apesar de, como eu te disse, vai entender. O meu namorado, eu dei tilt e chamei pra um cinema, né? Coisa que eu literalmente. Sabe? Se eu fiz alguma vez, eu devia ter 15 anos. Recentemente, eu vi uma dica de um advogado maravilhoso, que é: falando menos, a gente tende a errar menos. Era outra frase, mas a ideia era essa. Então, assim, não precisa se preocupar em contar toda a tua vida. Se preocupa muito em ouvir. Não precisa dar feedback também, sabe? Porque eu sinto que tem gente que já quer corrigir a pessoa logo de cara. Você não tem que se dar esse trabalho. Não pega esse trabalho pra você. Só pra conhecer a pessoa. Se você já tem um relacionamento com a pessoa, aí beleza, você tem que, tipo, poxa, tal coisa me faz mal, tal coisa é importante pra mim. Aí vocês vão conversando. Você tá só conhecendo a pessoa, meu amor, você só precisa, tipo, observar e decidir se você quer ir pro próximo passo ou não. É essa a única preocupação que você tem que ter. Não fica. Nem toma pro pessoal de ficar ofendido. Tipo, uma coisa que sempre me ajuda muito é qualquer coisa que a pessoa fale ou haja que eu não gostei, eu sempre lembro que eu cheguei agora. Eu cheguei agora, não é comigo que a pessoa tá fazendo isso. Tem outra, não é que não seja comigo, mas tipo assim, não é por minha causa que a pessoa tá fazendo isso, sabe? É alguma parada dela.
Então, eu cheguei agora, eu sei que não é pessoal. Então, isso é bom. Porque a gente tem que manter a paz no encontro. É só uma pessoa que também tá se virando pra tentar encontrar um talvez amor da vida ou talvez um amor de, tipo, da sua semana. Então, acho que esse senso de empatia, sabe? É importante. E a gente, às vezes, principalmente nós mulheres, a, não sem motivo, tá? Por muitos motivos a gente já chega meio na defensiva, porque a gente tem muito medo, né? É, de várias coisas que possam acontecer de errado. Então a gente já vai um pouco na defensiva, mas. E tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, deixa alguém sabendo sua localização, rastreando seu telefone, sabe? Sempre avisa pra alguém onde é que você tá indo. Poxa, se você não conhece a pessoa direito, não deixa ela te buscar em casa. Marca um lugar mais público. Tem vários esses cuidados que tem que ter. Mas no geral, não chega lá já achando que a pessoa é sua inimiga, sabe? Tenta ir com o coração minimamente aberto. Senão, aí depois não dá certo e você acha que você super tentou. E será que você tentou de verdade? Será que você tava lá ouvindo uma pessoa se realmente se propondo a conhecer alguém? Ou você só tava, tipo, já com o seu muro ali, só pra você, tipo, ter mais um encontro ruim e se convencer que são as pessoas que não prestam? Nisso de evitar julgar a pessoa, também você pode entrar na brincadeira. O que tem um lado meio tóxico, talvez da minha parte, que é ir pra um lado meio debochado, sabe? Eu acabo entrando muito na pilha. Se eu sinto que a pessoa é muito chavequeira ou tá fazendo, tipo, umas cantadas ou flertando muito, sabe? Quando você mal conhece a pessoa, ela já tá marcando uma viagem contigo, jurando o futuro pra talvez conseguir o que é no presente. Eu fico assim, você vende minha vida, vende meu amor, vamos ver quem vai iludir mais. Eu já fico, claro, lindo, tipo, nossa, super, você vai adorar conhecer minha mãe. Eu vou indo eu acabo fazendo essa espelhagem de toxicidade, mas eu juro que eu acho que é numa questão meio brincando. Mas é bem verdade, quando a gente faz isso, a gente já viu que a gente já tá fechada pra pessoa. Então, repare também o seu comportamento. É uma boa oportunidade de autoconhecimento. Ver como é que você tá agindo. Se aquela pessoa engatilha coisas que são ruins em você, que já te coloca num mecanismo de defesa, de deboche, usa isso como referência pra decidir se você realmente vale a pena continuar conversando com uma pessoa. E se será que você está pronto para ter um encontro? Será que não tem algumas coisas que você tem que trabalhar em você antes? Porque, por exemplo, uma vez eu saí com um garoto que ele me irritou muito. E eu fiquei chocada, porque ninguém me irrita, sabe? E ele me irritou muito e eu fiquei pensando que era alguma coisa especial o fato dele ter me irritado, tipo. Aí eu fui no segundo encontro só porque ele me irritou. Eu falei, cara, eu vim aqui só porque você me irritou muito no primeiro. E eu fiquei chocada, porque é uma coisa que não acontece, sabe? Eu sou muito de boa. É. E aí, a gente ficou casualmente durante, sei lá, 3 anos. Sempre quando eu começava a namorar com alguém, eu parava de ficar com ele e tal, porque eu já não via ele como um namorado potencial, mas ele era uma boa companhia, casualmente. É. Aí depois, quando terminava o namoro, eu voltava a ficar com ele, começava o namoro, terminava a ficar. E, claro que ele é um querido, mas de repente eu podia ter ouvido o meu instinto. Por que eu ia ter um segundo encontro com uma pessoa que me irritou, sabe? Agora, se a pessoa te irritar mesmo, coisas assim ruins, e não é aquele irritação de tipo, tem uma coisa aqui. É importante saber a hora de ir embora, tá? Fazer a maluca, fazer a sonsa, não é hora de se preocupar se você tá ofendendo sentimentos de alguém. Se você sentiu algum desconforto, não tá se sentindo bem naquilo, cara, vai embora. Se você não conseguir inventar uma desculpa, simplesmente fala. Que nem uma vez que eu tava meio de ressaca e ainda morava com meus pais, aí eu queria ter algum lugar pra eu poder ficar de ressaca em paz, bebendo toda a água que eu puder, dando pala sem me preocupar, né? Aí eu tive a brilhante ideia de ir pra academia fazer uma aula de yoga, porque eu pensei que eu ia ficar deitadinha lá no Savasana e ia poder ficar bebendo água à vontade sem ninguém me julgar, sem ninguém ver que eu tô passando mal. Cara, no primeira saudação do sol que eu vi que eu ia ficar de cabeça pra baixo, de ressaca, eu vi que o mundo girou. Eu só levantei,
Olhei pra professora, a professora olhou pra mim e eu não consegui pensar em nada além de... eu preciso não estar aqui. E sair andando. Então, se você não conseguir pensar em nada num date que tá te fazendo mal, que você tá desconfortável com qualquer coisa, cara, que seja tipo um comentário escroto que ele fez. Você não precisa explicar pra ele que foi um comentário escroto. Você não deve isso a ele, tipo, não deve mesmo. Então você pode muito bem chegar e falar: poxa, eu preciso ir embora. E só vai embora. Não, eu acho que o pessoal fica falando muito de de empatia e de responsabilidade afetiva, isso é pra outro momento, cara. Num primeiro momento, se você tá se sentindo mal, ou se é por uma questão de, tipo, defesa, preservação sua, não tem que se preocupar com isso. Primeiro você bota a sua máscara. Então, vai embora. O ideal é que você consiga simplesmente falar. Teve uma vez que eu marquei um primeiro encontro sendo pra assistir o Oscar num bar. Nunca façam isso. O Oscar é muito longo. Ainda mais pro primeiro encontro, você não sabe da pessoa. Você não sabe se suas almas vão se conectar pra vocês conseguirem falar durante 4 horas? Quantas horas tem isso? E ainda, tipo, eu achei que ia ser uma boa desculpa, sabe? Porque aí pode falar sobre o que tá acontecendo. Mas aí depois virou um pesadelo. Eu estava no encontro e a gente não tava conseguindo trocar 2 palavras. Na verdade, eu nem achei que esse encontro ia acontecer. Porque no dia anterior, eu esbarrei com esse menino numa festa. E a gente passou um tempinho lá da festa juntos. Pra mim, eu já estava satisfeitíssimo. Eu não tinha necessidade de ter aquele encontro no dia seguinte. Eu achei até que tinha ali um não dito que estaria cancelado. Senti isso. Até porque não é como se as nossas almas se conectaram na festa. Só que aí no dia seguinte, eu acho que até... Eu acho, né, que foi só meio que pra tentar ser educado. Ele quis confirmar. Não precisava ter confirmado. E aí chegou no barzinho, que supostamente era pra ter tendo uma noite especial de Oscar com drinks temáticos, não tava tendo nada disso. Eu acho até que a televisão que eles quiseram botar deu problema. Então, assim, já não tava fluindo aquilo. Meu date tava claramente de ressaca, que ele não tava conseguindo tomar um drink. Eu ainda ia segurar a onda e tomar um drink. Não que precise beber, né? Mas, pô, num encontro, difícil, né? Não tomar um drinkzinho. Aí ele pediu uma Coca-Cola, só faltava ter pedido um Gatorade, pra ser mais explícito. E aí a gente não tava conseguindo trocar, tipo, 3 frases. E pra completar, ele ainda tava no celular o tempo inteiro. Mas não tava só no celular. Ele tava no celular como se ele estivesse na escola. Sabe quando a pessoa tenta botar debaixo da cadeira? Falando que eu tava do lado dele. Tipo, pra que isso, meu amigo? Eu tive que fazer alguma coisa, né? Quando eu vi que ainda não tinha tido nem a primeira nominação lá do Oscar, eu acho que não tinha nem terminado o Tapete Vermelho, eu já não tava conseguindo existir lá. Quando eu vi que ainda faltariam 4 horas pra terminar Educadamente, eu pensei, vou ter que tomar uma providência. O que eu faço? Será que eu falo que a minha mãe tá ligando e nós se vê por aí? Será que eu vou no banheiro e peço pra uma amiga minha me ligar falando que aconteceu uma emergência, batendo, tipo, amiga, aconteceu uma emergência. Caramba, aconteceu uma emergência. Eu virei pra ele, mas essa técnica eu já sabia. Que é, o que quer que você queira falar, se você tá com medo de como essa fala vai ser percebida, é só abaixar o tom de voz um pouco. Fala um pouco mais doce, que aí sempre passa despercebido. A pessoa fica confusa. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha... Desculpa. Olha, eu sei que você tá mexendo no celular aqui. Será que não é caso a gente deixar pra outro dia? Não, peraí, deixa eu dar. Olha, eu tô vendo que você tá mexendo no celular. Será que não é caso da gente continuar outro dia? Aí ele na mesma hora, não, desculpa. Aí eu fiz a melhor justificativa pra situação, que claro que não tinha sentido nenhum, mas como eu sinto que ele também queria terminar com aquilo quanto antes, ele super entendeu. Que foi, eu falei, não tem problema nenhum. Pode mexer aí no seu celular. Eu, inclusive, adoraria mexer no meu, só que eu tô vendo que eu tô com pouca bateria e a gente ainda nem começou as nominações. Aí eu tô com medo de, na hora que acabar o Oscar, eu tá sem bateria pra chamar meu Uber. Então, por isso que eu acho muito importante eu ir agora.
Aí ele falou, ah, bom, tá bom. Eu juro, gente, ele deve ter ficado mais aliviado ainda do que eu, porque começou a vir um bom humor nele, que ele até tentou me beijar. Tipo assim, que clima incrível. Vamos comemorar o fim desse date. Aí, só pra terminar mais rápido, eu cedi ao beijo. Porque eu achei que ia ser pior se eu tentasse explicar alguma coisa. E aí eu fui pedir um beijar na rua do bar. O alívio tomou o meu corpo. Foi muito bom ter entrado naquele Uber. E eu acho que ele adorou também, porque depois ele chega e me chamou pra sair de novo. Então, assim, vai entender o que foi aquilo. Às vezes eu sou uma gêmea, é aquela pessoa que tanto não quer ficar com você quanto você. Quanto você não quer ficar com ela, né? Então, nunca se submetam a uma situação que tá desconfortável. Agora, eu sei que, assim, quando você claramente tá desconfortável, é fácil de você entender que você tá desconfortável. Mas tem situações, eu, por exemplo, às vezes eu tenho um delayzinho. Então, teve uma vez que eu... Sei lá, eu levei 3 encontros pra descobrir que o cara só falava besteira. Eu não entendi de primeiro. Eu tenho uma leve dificuldade de entender essas coisas. Por isso que eu tô falando assim, você não tem que questionar a pessoa, você não tem nem que julgar a pessoa, você não tem nem que levar no pessoal, você não tem que dar feedback pra pessoa, sabe? E quando ele falando umas atrocidades que eu tava quase tentando explicar pra ele como uma pessoa... Sei lá, como se uma pessoa que já se passou na rua me falasse que a Terra é plana, eu ia tentar... Quando ele falava aquelas coisas absurdas, eu tava tentando explicar como eu explicaria, cara, pra uma pessoa aleatória que me parasse pra falar que esse ano não é esse ano, sabe? Eu, não, mas é sim, ó, começou em tal época, aí teve essa convenção do calendário. Eu fui explicando assim, tudo bem que eu era mais nova e tal, mas o que eu tentando te dar esse... O que eu tô tentando, o meu ponto é, se você ficou desconfortável com alguma coisa, se o cara falou alguma besteira, você não deve nem essa explicação pra ele. Ele que procure um chat GPT, entendeu? Porque você não precisa, não precisa, na verdade, não só não precisa dar esse feedback, como também respeite o seu desconforto e... Ai, nesses casos, acho que dá até pra partir do princípio que... Da mesma forma que a gente não quer partir do princípio que o cara é idiota ou tá sendo escroto deliberadamente, não parte do princípio que ele tá confuso ou que ele tá precisando muito da sua orientação, que só você pode dar aquele esclarecimento a ele sobre essa situação, sabe? Não, descansa. Descansa, só vai embora. Mas digamos que deu tudo certo, a gente sobreviveu a esse primeiro encontro, que foi legal. Depois, quais são os próximos passos? Esquece qualquer regra que você já tenha ouvido de questão de mensagem. Sério, isso tudo não serve pra nada. Vamos combinar? Se a coisa fluir, você não vai precisar disso. E se você precisou disso, é porque a coisa não tá fluindo. Então, tipo, pra quê, sabe? Descansa. A gente às vezes fica se botando nos trabalhos que não precisa ter. A única coisa que você precisa se atentar é bom senso, leitura de ambiente e reciprocidade. E antes de tudo, se pergunta se você gostou desse encontro. Porque às vezes a pessoa não te procura mais e aí você fica começando a ficar com a ideia fixa naquilo, achando que foi tão legal assim, sendo que se você fosse parar pra pensar, o encontro foi até medíocre, você mesmo não ficou querendo ir, encontrar com a pessoa de novo, e você só ficou com essa ideia fixa porque você se sentiu rejeitado por uma pessoa que no fundo você nem queria. Então isso é só o seu ego apitando pra você, sabe? Não se deixa tomar atitudes por aquilo, não se sinta rejeitada por isso. Pense que o universo já tá te poupando de uma coisa que simplesmente não foi feita pra você. E também, não esqueça que você chegou agora. Então não é pessoal. Pode ter acontecido literalmente qualquer coisa. Na dúvida, sempre pensa que a pessoa voltou pro ex. Eu acho que isso é uma boa forma de pensar. Que aí você já, cria um cenário que já resolve a tua cabeça te tira de como se fosse alguma validação pra você, sabe? Então, sempre gosto de ter isso em mente. Porque a verdade é que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Então, a gente pode literalmente inventar qualquer coisa. É o que funcionar pra você poder pensar, ah, show, próximo.
Com certeza já deve ter acontecido uma vez de você não se interessar por uma pessoa ou não dar aquele clique no encontro e não é que a pessoa tinha alguma coisa de especial que fez você não gostar dela. Você só não sentiu essa conexão. Então a pessoa pode ter sentido isso também e isso não é nenhum demérito pra você, só. Tipo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, não é? Aquele simplesmente que ele não está tão afim de você é muito útil. E isso não te tira teu valor em nada. Agora, se você quiser uma outra abordagem, alguma outra certeza que vai fazer mais um carinho pra sua alma, dar uma massageada no seu ego, você pode pegar pra você o que o meu pai costuma falar pra mim quando eu tenho alguma desilusão amorosa ou quando eu gostei de algum garoto que não quis nada sério comigo. Ele fala assim: "Filha, você é linda, você é inteligente, você é divertida, você é perfeita. Mas você não pode obrigar um cabra a ser feliz, né?" Eu acho isso ótimo, porque é verdade. Não posso, né? A gente não pode obrigar as pessoas a serem felizes pro resto da vida. Elas vão ter que criar suas escolhas de solidão e tristeza sem a gente nas vidas delas. Então, se funcionar pra você, não ter ideia fixa com essa pessoa, é ótimo. Não sei se vocês já viram, né? Mas aqui na internet tem muita gente que faz conteúdo com base das nossas inseguranças. E ficam falando como se fosse um fato científico, gatilhos mentais para coisas que você faz se a conversa entre vocês começa a esfriar, coisas para fazer se ele para de responder. E pelo amor de Deus, não faça isso. Não se aprofunda nisso. Eu acho que esses gatilhos, se a gente quiser estudar um pouquinho eles, a gente deve ir só no máximo para quando a gente for manipulado, quando forem usar com a gente entender o que está acontecendo. E entender por que a gente tá reagindo de uma forma. Entender até que a outra pessoa tá aí, pô, de má fé com a gente, tentando nos manipular mesmo. Agora, pra usar para as outras pessoas, não faça isso, porque em primeira instância, e última também, que merda, hein? Tipo, não gasta esse tempo com isso, gasta todo o tempo pensando em como você pode focar em você, no que você realmente quer, como ser a pessoa que você se vê. Ou, um outro exercício legal é assim, você pensa na pessoa dos seus sonhos. Aí você pensa, aquela pessoa dos seus sonhos, com quem que ela tá do lado? Quais são os valores daquela outra pessoa? Como é que é a rotina daquela pessoa? Essa pessoa, será que ela vai... Essa pessoa que tá do lado da pessoa dos seus sonhos, será que ela vai gastar o tempo dela pensando em gatilhozinho pra ficar tentando puxar, reviver uma conversa com um boy que saiu 2 vezes e que ele parou de responder? Você acha que essa pessoa faria isso? Pois, eu acho que não. E sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, só porque não deu certo com aquela pessoa, não quer dizer que ninguém mais presta, ninguém mais quer nada. Se a gente pensar isso, eu sei que você talvez tenha motivos muito razoáveis pra você sentir isso. Mas acreditar nisso te ajuda em quê, sabe? Em nada, você só fica amargurado, você começa a convencer que você não quer uma coisa que no fundo você queria. Então eu acho que mesmo que seja um pensamento delirante, acredite que não, que o amor é fácil, que vai dar tudo certo, que aquela pessoa que tá te esperando, a pessoa certa pra tua vida. Primeiro que não é só uma, tem uma galera aí. Às vezes é o amigo da pessoa que é errada na tua vida, sabe? Tipo, às vezes o amor tá onde você menos espera. Então tenha isso em mente, não se julgue, foca em você e não fica gastando energia tentando tirar leite de pedra, tentar adubar uma relação que já é o próprio. Nossa, tentando fazer uma metáfora aqui de adubo em relação merda. Não tô conseguindo. Mas enfim, sabe? Se não vingou, não vingou. Paciência. Tem muita gente no mundo. Eu sei que não tem tanta gente assim. Porque também tem um tempo limite de quanta gente. Um tempo aí. A gente também não tem todo esse tempo do mundo. Mas a gente tá aberto ao mundo, ajuda a gente a atrair as pessoas certas pra nossa vida. O que não ajuda a gente a atrair as pessoas certas pra nossa vida é a gente ficar com ideia fixa nas pessoas erradas só por pura rejeição, que se for parar pra pensar, a gente queria o que a gente achava que a pessoa podia ter de potencial. Mas a verdade é que ela nem tinha esse potencial. Foi coisa da tua cabeça. E, se não foi coisa da tua cabeça, foi a pessoa que te manipulou ou mentiu pra fazer você achar que ela tinha esse potencial que ela não tem, que chato que você passou por isso. Mas assim que você entendeu, você também pode tomar a responsabilidade de entender que não, peraí, me atrapalhei, vambora, vamos resetar aqui e pensar aí nas outras oportunidades.
Agora, digamos que as coisas foram fluindo, que vocês se encontraram outras vezes, e depois de algumas semanas ou um tempo, você viu que aquilo não estava fluindo tão bem, ou que você reparou que a pessoa parou de realmente conversar com você e passou a só responder você. Aí agora a gente vai ter que lidar com essa situação. Eu sei que as pessoas gostam muito de falar sobre responsabilidade afetiva e como ghosting é horrível. E realmente, eu já passei por ghosting e você fica muito com ideia fixa naquilo. Porque se tá tudo incrível, tudo bem, você cria planos com a pessoa e de repente ela simplesmente para de falar com você e some, te dá um tilt enorme. Você não entende o que está acontecendo e essa coisa nublada faz você ficar confuso, se questionando. É quase inevitável a gente ir para um lado de, nossa, o que eu errei? Porque eu devo ter feito alguma coisa assim muito bizarra pra pessoa não se dignificar nem a me explicar o que tá acontecendo. E isso é muito ruim. Podendo não fazer isso com as pessoas, o ideal é que não faça. E vamos combinar, não é tão difícil assim você virar pra uma pessoa que você realmente está ficando, tá? Não uma pessoa aleatória que você ficou 2 vezes, mas uma pessoa que você realmente está ficando, você virar e falar: poxa, então comecei o namoro, mas tudo de bom aí. Queria te contar isso pessoalmente, não. Queria te contar isso diretamente porque foi muito legal essas vezes que a gente se viu e porque eu tenho muito respeito por você. Cara, é isso. Às vezes que eu namorei, a gente acaba tendo que dar satisfação pra uma galerinha. Se for uma pessoa que você até tem uma coisa, um vínculo um pouquinho mais forte, eu já dei satisfação até presencialmente e tal. Tudo bem dar essa satisfaçãozinha. E eu acho que tem que ter esse respeito. Acho que é basicamente um respeito, né? A responsabilidade afetiva. Mas acho que a gente não precisa cobrar isso de pessoas que a gente realmente não tem nada, sabe? E às vezes a gente confunde que a gente tem com a pessoa ou não. Aí a pessoa fala: ah, não, mas tem que explicar. Cara, beleza. Tem coisas que tem que explicar. Se a pessoa chega, faz planos pra você e some e tal, e você depois parece que você que é maluca, eu acho que tem que explicar. Agora, se você ficou inventando as paradas na tua cabeça e a pessoa falou A, B, C, D, E, F, G, você focou no G, entendeu que é gato, entendeu que é tipo, chamou de. Entendeu, cara? Gosto muito de você. Tipo, ignorou o N que tava na frente, cara, não gosta muito de você, sabe? Aí já vira uma questão de você trabalhar isso com você mesmo. Porque as pessoas não sendo que elas têm a obrigação de fazer nada mastigado pra gente, a não ser quando elas se comprometeram com aquela coisa no mínimo, né? Tipo, no caso, por exemplo, você tá ficando com alguém e de repente começar um namoro, por exemplo. Mas tem uma parte que eu acho que é, tipo, responsabilidade nossa aí de ir aprendendo com as experiências e ganhando uma carcassinha também. Agora, se você tem algum tipo de compromisso com a pessoa, nem que seja assim, você marcou um encontro com aquela pessoa, ou você estava ali numa dinâmica realmente de fazer planos e tal, e foi cortado aquilo do nada, sim, você deve satisfação daquela pessoa, para aquela pessoa, se você que criou esse rompimento, e se você foi simplesmente abortado, assim, a pessoa te deve alguma satisfação. Não muda o fato que você cobrar isso dela, se ela já não te deu, você não vai ter. Ó, por exemplo, essa história. Tinha um garoto que eu gostava muito, eu tinha 17 anos, a gente se conheceu numa social, e foi muito divertido ficar com ele. Aí depois, eu não o vi mais, passou algumas semanas, no dia do meu aniversário, eu estava no shopping pra ir comprar um presente pra mim, a gente se esbarrou. Aí eu pensei, nossa, no dia do meu aniversário, sabe? Isso deve ser um sinal. Os astros estão alinhados, ele realmente deve ser o amor da minha vida. Aí a gente trocou sólidos 2 minutos de conversa e foi ótimo, né? Aí depois eu viajei. E eu fiquei viajando assim, coisas de meses, né? Não, meses não, sei lá, 2 meses. E a gente nunca mais se falou. Eu não lembro agora se eu não tinha o contato dele, ou se a gente só não se falou mais mesmo. A gente não tinha as redes sociais. Não lembro, assim, o fato é que a gente não se falou. Só que eu continuei pensando nele. O tempo todo que eu tava em viagem, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de compor. Já tinha escrito altas poesias, ódios a ele, assim, tava completamente achando ele o cara mais incrível que eu já tinha conhecido em toda aquela minha longa vida de 17 anos. Aí depois, coisa de 1 ano depois, 2 anos depois, acho que eu tinha 19 anos, estava numa festa. E aí eu tava indo no bar, né? Eu não tenho grandes estratégias de flerte em festa.
Para além de, tipo, olhar a pessoa, tentar trocar um olhar e sorrir, sabe? Sei lá. Ah, é, tem uma coisa meio que se olha de baixo pra cima. Tipo, é isso que eu consigo fazer. Aí eu vi o garoto bonitinho no bar e tal, ele tava até com chapéu. Aí eu fui no bar perto, aí a gente se cruzou olhar, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Aí eu olhei pra frente, aí eu olhei de novo, aí ele sorriu, aí eu olhei pra baixo assim, ah, nossa, eu tô ótima hoje. Aí ele foi vindo na minha direção, eu pensei, caraca, tô afiada, hein? Precisei, não vou? Aí eu olhei assim, tipo, oi, tudo bem? Ele, não tá me reconhecendo, não? Era o tal do garoto grande amor da minha vida que eu não tava lembrando a cara dele. Aí eu falei, ah, claro que eu tô. Ele falou, não tava nada. Eu, bom, pelo menos é a prova que eu sou consistente, né? Aí a gente ficou na festa de novo, foi super legal. Ah, sim, então, isso basicamente. Na verdade, nesse não era nem o ponto, é só porque eu achei engraçado mesmo. Um garoto que eu era super apaixonado e que eu realmente não conseguia reconhecer a cara dele. Aí depois desse assim, momento dos astros terem se conectado, tanto no dia do meu aniversário quanto tempos depois, a gente, não, pra mim é tipo, quando a gente quer inventar sinais do universo, a gente inventa literalmente o que a gente quiser, né? Mas aí depois a gente marcou de sair. Então eu ia ter finalmente um proper date com o amor da minha vida. Aí chegou no dia e ele não falou mais nada. Hoje em dia, a gente até. Isso nem passa mais pela minha cabeça, porque se a pessoa não confirma. A gente, é até chato isso, né? Mas a gente tem que confirmar. A gente chama, aí confirma, sei lá, na semana antes, aí confirma 2 dias antes, aí confirma no dia, aí depois ainda tem que confirmar, falando, tô me arrumando. Porque senão a gente vai achando que não existe, né? Pelo menos eu fico achando que não existe. Eu já crio alguns planos A, B e C pra eu não ficar com aquilo na cabeça. Mas naquela época eu ainda não tinha todos esses traumas pra ficar desenvolvendo esse modus operandi. Então. A gente tinha marcado o date e eu tava achando que ia acontecer. Chegou no dia e ele não falou mais nada. E eu não falei mais nada porque eu tava na minha cabeça que essa coisa que, tipo assim, que tinha que partir dele, que ele que teria que mandar uma mensagem. E, gente, no que não aconteceu, eu tava imaginando vários cenários. Num dos cenários eu imaginei que ele, sei lá, perdeu a mãe, sabe? Que eu ia ter que, tipo, aparecer no funeral da mãe dele no dia seguinte. Porque, tipo, alguma coisa muito grave tinha que ter acontecido pra ele não ter, pra ele ter me dado esse bolo, sabe? Então, eu já imaginei. O único cenário. Realmente, eu fiquei focando nessa história, sabe? Pra mim, ele tinha perdido a mãe. Eu ia ligar pra ele e ia ser uma situação trágica. E a gente ia acabar tendo meu primeiro encontro oficial com ele. Eu acompanhando ele num velório de família. Porque pra mim era o único motivo razoável pra ele não ir no encontro comigo. Aí. Bom, enfim, levei o bolo, né? Aí depois eu acabei falando com ele. Ah, não, acho que eu cheguei a mandar mensagem. Não lembro se foi antes ou depois, mas quando eu já entendi que eu levei o bolo, eu cheguei a perguntar pra ele. Ah, pô, gente, eu não tinha marcado alguma coisa, né? Aí ele falou, ah, é, mas não rolou. Aí eu tava entendendo, quer dizer, que não rolou, até já consegui reparar essa parte. Mas o que aconteceu? Aí ele, ah, não, que de repente eu resolvi ir pra Angra de última hora e tal. Aí eu, juro, gente, por isso que eu falo, a pessoa sabe o que ela tá fazendo, você não precisa explicar o óbvio. Aí eu falei, ah, não, mas olha, se a gente marcou uma coisa e você mudou o plano, que não tem problema nenhum mudar plano, mas se você não avisa a pessoa, é meio falta de consideração, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, bem observado. Ou seja, gente, as pessoas sabem que elas estão sendo escrotinhas. Você não precisa avisar isso pra ela. Se ela, tipo, não te deu uma consideração, um respeito que você merecia, a única coisa que você devia fazer é se afastar, porque você cobrar isso, é, você não cobrar isso ou, tipo, questionar isso, primeiro, você não tá dando nenhuma novidade àquela pessoa, ela já sabe disso. E segundo, assim, só se realmente for útil pra você seguir em frente, mas, tipo, eu prefiro, hoje em dia. Quer dizer, eu já fiz esse esforço, né? Mas na minha vida, eu preferi me esforçar pra ficar confortável com o desconforto de não saber o que aconteceu, mais do que ficar tendo que, tipo, ouvir do outro
o que aconteceu, tipo, porque a gente vai querer que o outro acalente o nosso coração do desrespeito dele mesmo, sabe? Pra mim não faz sentido não. Se a pessoa, tipo, te tratou mal, você se mantém uma distância, até, sabe, depois, se a pessoa for explicar alguma coisa. Já aconteceu também, eu tava saindo com um garoto, tava super ótimo, de repente ele parou de falar comigo, eu até senti que alguma coisa grave, super grave, que tinha acontecido, porque claramente a gente era almas gêmeas. E aí, tipo, tempos depois, ele explicou que ele tinha voltado a um namoro e que a namorada dele, tipo, meio que deletou todos os contatos dele. Deve ser mentira também, mas enfim, ele deu essa história, eu queria acreditar, acreditei, e a gente depois teve uma outra leva aí de encontros. Mas eu quero dizer assim, que a gente não tem que partir da gente de entender. Acho que pior do que ghosting é aquela pessoa que te corta mesmo. Não é que é pior, é tão ruim quanto. Tem a pessoa que não te corta totalmente, mas ela só vai ser eternamente política e educada até você se tocar que ela não tá interessada. E isso é muito ruim porque eu sou essa pessoa. Eu sou, tipo, se eu não quero sair com a pessoa, a não ser se eu tiver alguma explicação pra dar, sei lá, comecei um namoro ou vou numa viagem, eu não vou falar nada, eu só vou falar. Até porque eu descobri que a forma mais certa de você nunca mais ver a pessoa é falar, claro. Tipo, a pessoa, quer sair? Vamos marcar alguma coisa, com certeza. Quando? Quando você quiser. Essa sexta, putz, essa sexta que é aí que você me quebra. Realmente essa sexta fica complicado e tal. Uma vez eu comentei isso num post de Instagram, o pessoal me julgou falando que eu era tóxica e que custa nada mandar uma mensagem. Mas eu não tô falando isso pra pessoas que eu estava ficando e que de repente eu quis parar. Tô falando pra uma pessoa que eu fiquei uma, no máximo duas vezes e não quis mais, sabe? Porque eu acho que dá satisfação pra esse pouco nível de envolvimento. Acho que não tem porquê. A pessoa não vai ficar feliz, a pessoa não vai ficar satisfeita. Ainda mais homem. Normalmente homem tem mais dificuldade de ouvir não. Então, então, além de ter muita gente que quer te chamar para encontro para sentir que você iria, no que você já fala que iria, a pessoa já tá até satisfeita. Então, às vezes, ficar intermediando por aí, eu vou um pouco por esse lado. Porque eu acho que essa coisa. Eu posso estar errada também. Não tô falando assim que essa é a coisa mais certa. Mas eu acho que a gente. Se a pessoa te tratou mal, não cabe a você falar que ela te tratou mal. Se você não, tipo, viu alguma coisa lá na pessoa que tipo, não bateu bem em você, a não ser se você já tiver um relacionamento com ela, ou minimamente um relacionamento com ela, mesmo que seja, tipo, não seja um namoro oficial, a não ser que realmente tenha alguma coisa, você não deve satisfação pra ela. E claro, uma coisa que eu nunca faço é, se a pessoa chega e me pergunta o que aconteceu, aí eu até falo. Porque a pessoa chegar e perguntar e você falar, não, imagina, eu que sei lá o quê, aí é sacanagem também, porque a pessoa tá precisando de um closure, de uma conclusão pra aquela história, e é chato você tirar isso dela. Então você pode, tipo, não dar muita informação, mas falar, poxa, não clicou em mim, não tô muito interessada, tô. Acaba que sendo, não deixa de ser uma desculpa, né? Tô com a cabeça pegada em outras coisas e tal. Também não deixa de ser mentira, né? Eu tô pegada em outras coisas, outras pessoas. Mas a gente vai aprendendo. Por exemplo, numa outra situação que eu conheci um cara que eu adorei, eu fiquei com ele aí um mês e meio e tal. E de repente eu reparei que eu que tava puxando mais assunto que ele. Aí eu cheguei a chamar por uma coisa, porque a gente já tava com uma certa intimidade de ter encontros, tipo, semanais e tal. Aí eu chamei pra uma parada. Ele falou que não podia, que tava com, com compromisso. Aí eu chamei pra uma outra parada mais cedo. Ele falou que não podia porque ele tinha que malhar. Aí eu já, né, comecei a estranhar, mas, beleza, disciplina e tal. Mas aí depois da segunda vez que você chama, a pessoa fala que não quer. Aí você pode, tipo, dar o espaço de, se a pessoa estiver interessada. Porque normalmente quando a gente tá interessado e não pode, a gente fala, poxa, eu não posso hoje, mas eu posso tal dia, né? Tipo, normal essas coisas. E aí eu fui reparando que eu tava puxando assunto, que eu propus coisas e ele não topou. Então eu só parei de falar e ele também parou de falar e a gente nunca mais se falou. E claro que foi chato, eu não gostei disso, mas. E eu fico muito curiosa pra saber se aconteceu alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer, sabe? Pelo menos dessa vez eu não fui perguntar pra ele. Foi perguntar, você falou coisa, a gente tava num fluxo e de repente parou. Pelo menos eu não vi um bem observado, né? Então a gente vai aprendendo também. Eu acho que a gente tem direito de perguntar. O problema é o para quê, entende?
Você tem o direito de perguntar. Você merecia receber um closure. Mas se você não recebeu, pra que você vai pedir dessa pessoa isso? O que a gente tem que gastar nossa energia, até para ter melhores encontros e melhores relacionamentos, é na gente, na nossa inteligência emocional, nos nossos valores, nos nossos limites. Isso é uma coisa bem importante para ter antes de ter um encontro que seja, de você entender o que você não aceita, o que não é negociável para você. Entender também que tem coisas que você vai ter que negociar, mas você nunca vai ter que negociar o que não é negociável pra você. Por isso que tem que colocar aquilo. Porque às vezes a gente se empolga, sei lá, pra você ter filho é importante e a outra pessoa não quer ter filho, aí muita gente esquece disso e vai continuando encontrando com a pessoa. Mas, cara, se você já entendeu que aquilo não é negociável, daqui a pouco ou a pessoa vai ter um filho sem querer, ou você não vai ter filho querendo ter filho. São coisas que, tipo, era muito importante você já deixar claro o que não é negociável pra você de cara. Porque senão você pode acabar se colocando numa situação que se você tivesse clareza disso de cara, você já teria, tipo, poupado a tua energia lá. Por isso que, em assuntos de date, entre dores e delícias, o mais importante é a gente se conhecer, tá aberto ao mundo, não é porque tal pessoa te tratou mal que outras pessoas vão fazer isso também. Não vamos dar ao fardo, isso é importante, tá? Não dá o fardo de uma pessoa que chegou agora carregar a tua bagagem de outras pessoas. Por outro lado também, não finja que você não viveu o que você não viveu, que você não sabe o que você sabe. Então, se você vê aqueles sinais que você está repetindo um padrão, não ignora. Porque o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, sim. Muitas vezes vai disfarçar, sim, vai ter alguns elementos que faz você achar que são coisas diferentes, mas na verdade é você ainda repetindo aquele padrão. Por isso que o autoconhecimento é tão importante para você ter aí encontros cada vez melhor. Tanto se você quiser aí um grande amor de vida inteira ou grandes amorzinhos. E se você tá nesse date comigo até agora, se ficou até o final, tá na hora de solidificar esse nosso relacionamento, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha pros seus amigos, dá bastante seu joinha, seu gostei e comenta aqui. Eu quero, muita coisa que eu quero saber de você, hein? Quero saber histórias de date ruim, quero saber dicas para dates bons e quero saber também dicas para fugir de dates ruins. Qual seria a melhor desculpa aí para uma fuga de date? O que você já fez? Conta aí, vamos trocar figurinha, que eu quero saber o que tá acontecendo aí também. Quero não me sentir tão sozinha, que eu só me expus aqui nesse episódio, gente. E tamo junto até o nosso próximo encontro, que é o próximo episódio. Muitos beijos, tchau, tchau.